E hoje aqui no Jornal do Meio-Dia eu recebo o deputado federal José Medeiros. Ele vai falar de temas bastante polêmicos, CPI da Covid, super pedido de impeachment de Bolsonaro e também eleições 2022. Olá, deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olha só, mesmo com friozinho, acredito que não serviu para esfriar os ânimos no Senado, porque lá está fervendo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a CPI da pandemia, mas antes eu gostaria de falar com o senhor um tema aqui local, até porque o senhor já fez um posicionamento em relação ao reajuste da energia elétrica. Os brasileiros estão amargando aí, só que o presidente Jair Bolsonaro, há uns 2 anos, disse que traria um novo olhar para as matrizes energéticas do Brasil e nada aconteceu. Aí vem um ministro pedindo um racionamento de energia elétrica. E agora, deputado, que os brasileiros podem esperar? Pode ter uma nova política energética ou vai continuar como está? Olha, na verdade, há uma preocupação sim do presidente Jair Bolsonaro com a matriz energética brasileira. Veja que de tempos em tempos nós temos o fantasma do apagão rondando, porque nós temos a produção, boa parte dela baseada em hidrelétricas e por vezes quando o tempo a escassez de chuva acaba esses reservatórios secando e nós ficando muito dependentes de termoelétricas e aquela confusão toda. O presidente, ele desonerou bastante os equipamentos de energia solar e a gente tende, com o tempo, a ir migrando. O presidente tem dado bastante incentivo, nosso parque eólico tem crescido bastante e também a da energia solar. Então eu creio que dentro em breve a gente vai estar assumindo uma boa parte desse quinhão que está hoje dependente das chuvas, já com outras formas de produção de energia. Mas nesse momento, lógico que incomoda e é por isso que eu requisitei uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano e também estamos colhendo assinaturas para um pedido de CPI sobre a ANEEL, porque a gente quer saber sobre esse aumento colocado, porque todo mundo passou por dificuldade, pessoas perderam os empregos, empresas fecharam, mas a ANEEL vem com a história do equilíbrio econômico e financeiro. Será que todo mundo tem que fazer sacrifício e essas empresas que prestam serviço mal e porcamente no país inteiro tem que ser contemplado o tempo inteiro? Nós queremos discutir isso. E o ICMS do CONFAS? Porque Mato Grosso pode não ter nem tipo de resultado prático em relação à isenção do ICMS, já que não houve liberação por parte do CONFAS. Aí mesmo que tivesse, o governo aqui, eu estou com medo de se o frio permanecer mais um pouco de tempo, que ele taxe o frio. Essa conversa do CONFAS aí é um bom argumento, mas não tinha CONFAS exigindo que aumentasse o ICMS da telha, dos outros produtos e aumentou de quase todos os produtos, né? Do FETAB também não tinha CONFAS e aumentou e tá. Então, assim, nós precisamos aprovar imediatamente a reforma tributária e é que nós estamos trabalhando nela. Inclusive, toda essa confusão de Brasília agora é porque o rapazinho queria ser o relator da reforma tributária. Então, a gente fazendo isso, a gente acaba com todos esses problemas sazonais. Por exemplo, o gás está nas alturas em Mato Grosso. O presidente desonerou, tirou todos os impostos do botijão de gás, mas Mato Grosso não tirou. Então, a gente tem que enfrentar essas coisas até que a reforma tributária seja aprovada. Deputada, vamos falar então da CPI da pandemia. Nós sempre sabemos como uma comissão parlamentar de inquérito tem início, mas nunca quando ela acaba. No começo, muita crítica, dizendo que a única finalidade era enfraquecer o governo de Jair Bolsonaro. Mas nessa última semana, uma movimentação muito diferente. Já teve servidor do Ministério da Saúde exonerado e também o depoimento de Dominguete dizendo sobre o pedido de propina e o presidente Jair Bolsonaro ironizou, dizendo que 2 bilhões de reais. Eu queria saber a avaliação do senhor em relação ao posicionamento do próprio presidente e também dessas declarações de Dominguete. Realmente a CPI, ela não é a CPI da pandemia, né? Ela é um pandemônio. Ali é um circo, uma ópera bufa de mau gosto. O que ocorre é o seguinte, realmente ela está teleguiada para o presidente da República, o objetivo é desgastá-lo e derrubá-lo, tirá-lo do cargo. Isso aí está bem claro, até porque eles não quiseram, desde o primeiro momento, investigar desvio, coisa nenhuma. Lógico, se tiver ligado ao presidente da República, aí sim. Mas no caso desse
desse tema que estão tratando lá agora do Luiz Miranda, ali é uma vingancinha do Luiz Miranda, porque queria ser relator da reforma tributária e requentou uma correção de um documento que fora corrigido logo em seguida, o que é normal em contratos, isso inclusive em empresas privadas, contratos internacionais, e levou isso para querer fazer moral ali com o presidente e aí agora faz essa denúncia na CPI. O que a gente tem visto é que ali, às vezes tem situação que é mais espuma do que chopp. Ali não, ali é só espuma. E no caso do funcionário lá, se houve o pedido de propina, era um malandro enganando o outro, porque a empresa já disse, nós não temos preposto no Brasil, nós não temos intermediário. Aí o cara vem agora e diz, não, eu tinha contrato verbal. Não há quem crê que um contrato de 2 bilhões, um sujeito tinha um contrato de intermediação verbal. Isso aí, conversa para boi dormir. Agora, a PGR pede investigação em relação à possível prevaricação do presidente. Isso é importante porque a PGR é um órgão independente, ali não tem Renan conduzindo, e vai colocar as coisas em prato limpos. E isso vai servir de salvo-conduto para o presidente da República. E eu digo, essa CPI é um limão que vai virar uma limonada. Essa é a segunda facada dada em Jair Bolsonaro que vai levá-lo à reeleição. Porque as pessoas estão vendo realmente quem são as pessoas que querem ocupar o Palácio do Planalto. O presidente prevaricou, deputado? Hipótese alguma, não houve crime como podia prevaricar, né? Não houve a confirmação de que os irmãos Miranda levaram conhecimento do presidente, até pelo fato da exoneração de Roberto Dias do Ministério da Saúde, não prova que o presidente sabia? Hipótese alguma. O que houve foi o seguinte, havia um documento que foi digitado errado, dentro da própria rotina do Ministério foi corrigido, os irmãos Miranda pegaram o documento errado e levaram para o presidente. O presidente, obviamente, liga para o ministro e fala, o que é isso aí? Ele falou, não, foi corrigido, pronto, acabou, encerrou aí. E aí ele faz aquele barulho todo e, lógico, como o presidente cortou a boquinha da Globo, aí faz aquele pandemônio todo. Por quê? Porque a teta acabou, secou. Agora, deputado, para a gente encerrar essa entrevista, porque o nosso tempo está bastante curto, vamos falar só um pouquinho das eleições 2022 em relação até mesmo à postura do presidente Jair Bolsonaro. Parte da população mostra aí revolta por conta da falta de celeridade dos imunizantes. Por exemplo, a Janssen ficou praticamente uma semana parado lá em Viracopos, a falta do uso de máscaras, motocicletas, essas questões não vão respingar nas eleições? Na verdade, existe muita narrativa, né? Na verdade, aquilo ali é conversa fiada do Dória. A Janssen chegou à noite, era feriado ali no despacho, já no outro dia foi tocado e o Dória faz aquele barulho todo. Mas as vacinas estão sendo mandadas, Mato Grosso, por exemplo, recebe semanalmente e o presidente da República, desde o primeiro momento, já tinha colocado dinheiro para compra das vacinas, mesmo antes de existir vacina no mercado. Então, o presidente atrasou, não atrasou coisa nenhuma. A primeira vacina foi no braço de uma pessoa no mundo, em dezembro, janeiro, o Brasil já estava vacinando. O Brasil não respondeu o e-mail da Pfizer. Lógico, havia toda uma negociação justamente para não acontecer o que está acontecendo. Todas essas pessoas que estão acusando o presidente de falta de celeridade, pediam celeridade e essa coisa da Covaxin era justamente pedido deles e agora fazer esse escândalo. Então, a situação do presidente é assim, se riu é porque riu, se não riu é porque não riu. Porque há uma antecipação do processo político de 2022, então essa que é a verdadeira briga. Deputado, infelizmente nosso tempo acaba aqui. Muito obrigada pela sua participação no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.